Tudo bom? E aí a gente começa? Isso, pode começar, quando você quiser. Então, bom, acho que tem pelo menos duas pessoas que não viram da outra vez que eu apresentei, então só fazer um preâmbulo rápido aqui, né? Então, eu vou mostrar um tipo de modelagem estatística na qual você busca subgrupos sem ter uma hipótese a priori. Então, é um approach aí, uma estratégia data-driven, né? Então, tipo, a partir dos dados, você vai tentar encontrar possíveis subgrupos de trajetórias longitudinais. Obrigatoriamente, trajetórias longitudinais, tá? É uma técnica bem interessante que pode ser aplicada a partir do momento que você tem três momentos do tempo, pelo menos três momentos do tempo, e aí acho que é basicamente isso, né? Então, eu estou usando especificamente a estratégia que é desenvolvida por um pesquisador chamado Daniel Nagy, e ele tem um plugin para o SAS e para o Stata, né? Então, o SAS é um programa que ninguém usa praticamente no Brasil, e ele custa mó caro, assim, então não seria possível realizar por ele, mas pelo Stata é possível fazer, né? Então, é um programa aí que tem uma pegada semelhante ao R, mas talvez um pouco mais simplificado aí para quem talvez não conheça muito bem. E ele tem um preço que não vou dizer que é barato, mas ele é bem mais acessível, né, no nível do indivíduo do que um SPSS ou um SAS da vida. Então é possível adquiri-lo. E aí tem esse plugin do Daniel Nagin aí, tá? Então a ideia foi trabalhar com as trajetórias dentro do ELSA Brasil, nas waves de Covid, né? As três waves que aconteceram ano passado, na qual a gente aplicou várias escalas, entre elas tem a DAS 21, que é uma escala que ela vai avaliar depressão, estresse e ansiedade, né? Então ele vai analisar esses três construtos na mesma escala, né? Então tem itens para cada um desses construtos e aí você consegue fazer uma somatória distinta de cada um desses construtos, tá? Então acho que uma primeira coisa, aliás, eu vou precisar de uma ajuda aqui só para saber se dá para ver direito os outputs, que da outra vez teve essa questão, né? Tá um pouquinho pequeno. Se Então tiver como aumentar um pouquinho, eu vou ajustar. Assim, o output ou ainda mais? para mim tá legal. Ai, E o código talvez fique meio pequeno, né? Tentar aumentar um pouco. Tá. Então, aqui eu só pedi para ele mostrar as médias por onda de cada um dos construtos da DAS. E aí, uma coisa que dá para ver, né, que assim, essa escala ela vai de 0 a 21 cada construto. Aí é uma coisa que vocês já reparam logo de cara que é bem baixa, assim, as médias, né? As médias são bem, bem baixas. Então, essa primeira leva de três é a primeira onda, essa segunda leva é a segunda e essa é a terceira. Então, as médias são bem baixas. De forma geral, a gente percebeu isso nessa coorte, né, pandêmica, por assim dizer, e aí justamente essa ideia de tentar procurar subgrupos, ao invés de trabalhar com as médias, ela nasce um pouco disso, assim. Então, será que dá para fugir um pouco da questão da média e tentar encontrar uma parcela que talvez tenha ficado mais grave, ou que se recuperou, ou que foi piorando durante a pandemia, e assim por diante, tá? Então, esse é o racional geral. Aí uma outra coisa que dá para fazer é dar uma olhada nos missings. E aí, essa técnica especificamente, o GBTM, né, o Group Based Trajectory Modeling, ele trabalha com a ideia de que você tem que ter pelo menos uma medida de cada indivíduo, e aí ele vai trabalhar os missings para você, né? Então, tendo pelo menos uma medida desses três tempos do ELSA Brasil, tá valendo para você colocar no modelo. Então, a gente conseguiu inserir 1.998 sujeitos que tinham a DAS aí. Tá. E aqui seria já um preparo para rodar o GBTM, há umas questões meio logísticas aqui de você ter uma variável T para cada momento do tempo. E daqui. Deixa eu só rodar esse programa. E aí você começa a testar as trajetórias. Acho que
a maioria de vocês já viu, mas só repassar rapidamente. Então, a ideia é que você vai testar qual que é o melhor modelo em relação ao número de grupos e em relação à forma das trajetórias, né? Que eles chamam de forma da trajetória, no sentido se ela é constante, se ela é linear, se ela é quadrática, se ela é cúbica e assim por diante. Então, as trajetórias sempre têm uma forma, né? Então, você vai ter que tentar achar o melhor modelo que compreenda essa questão do número de grupos e da forma. Uma outra coisa também é em relação à distribuição da variável. Então, o GBTM, ele permite vários tipos de distribuição. Você pode ter uma variável que é binária, você pode ter uma distribuição normal, você pode ter Poisson, você pode ter algumas opções aí. Nesse caso, como vocês viram, a DAS está com uma média muito baixa. Dá até para mostrar uma coisa aqui, que vai ficar bem claro o que eu ia falar agora, rodar o histograma. Aqui dá para ver o histograma, peguei aqui aleatoriamente só o construto de depressão, que aí vocês vão ver um fenômeno que é a inflação de zeros, né? Você tem muitos zeros. Obviamente, se a média é baixa, quer dizer que provavelmente pontuaram bem baixo, assim. Então, isso é uma coisa a ser levada em conta na modelagem, não só no GBTM, na verdade, né? Mesmo que você fosse fazer regressão, outras coisas assim, isso tem que ser levado em conta. No caso do GBTM, você consegue usar esse zip model, né, que é o que eu usei aqui, que é o Zero Inflated Poisson. E aí você pode efetivamente testar, né, se o distribuição normal, se o modelo com a distribuição normal fica melhor do que o zip. Eu cheguei a fazer esse teste e deu para ver que ficava melhor, sim. Ficava substancialmente melhor. E aí você percebe que é melhor baseado no B e C. Então, vou rodar aqui só uma primeira versão aqui, que esse é um output típico do GBTM, na qual ele está colocando aqui, então, nessa primeira parte, o construto de depressão, nessa segunda o de estresse, nessa terceira o de ansiedade. E aqui eu testei só eu testei apenas como a forma de trajetória constante para 2 grupos. Então, a ideia é que você teste todas as possibilidades mais simples, então, com o menor número de grupos possível, você vai adicionando até você ver qual que faz mais sentido. E aí ele te dá o B e C, que é o Based on Information Criteria, e a ideia é que você vai procurar um modelo com o maior B e C. A gente teve até essa discussão da outra vez, que normalmente você procura o menor. Para esse caso aqui, você vai procurar o B e C menos negativo. Então, ele sempre vem negativo, a ideia é que você vai tentar encontrar o menos negativo possível. É o que o Daniel Nagin descreve no livro dele e também em alguns artigos, tá? Então, pulando aqui para o final da história, para a gente não perder tanto tempo, obviamente eu testei muitas possibilidades aqui, eu só recortei algumas, na verdade, e a melhor foi essa daqui, já colocando aqui os spoilers. É uma trajetória de 5 grupos, na qual tem um mix aí bem variado de formas de trajetória. Então, tem linear, tem constante, linear e quadrática. E aí você aponta isso para cada construto e para cada grupo. E aí você vai testando. Esse foi o que eu consegui, que chegou no melhor B e C, né, dos que eu testei. Né? Aí você pode pedir a frequência, né? Então, você tem aqui a frequência dos 5 grupos encontrados. Então, fica evidente aqui que... Eu já vou mostrar o gráfico para ficar claro, mas só primeiro essa frequência. Fica evidente que você tem o maior número de pessoas nas trajetórias 1, 2, 3 e vai diminuindo na 4 e 5. Então, você já suspeita que provavelmente você tem menos gravidade nas trajetórias iniciais. Então, eu vou rodar aqui o gráfico. Esses trecos sempre demoram um pouco. Ele tem esse primeiro gráfico, que é o mais simples, que sai do modelo. Ele é um pouquinho mais feiozinho e difícil de entender. Eu posso mostrar um mais bonitinho daqui a pouco. Na qual, na verdade, o que ele está mostrando aqui são os grupos nas colunas. Então, se você for olhar as colunas da esquerda para a direita, cada coluna é um grupo. Então, a primeira linha é depressão, a segunda é estresse e a terceira é ansiedade. Esse modelo está considerando multitrajetória, está considerando os 3 construtos ao mesmo tempo, tá? É um modelo de multitrajetória que é diferente da maior parte das coisas da literatura.
Então, ele vai tentar encontrar subgrupos, né, dessas trajetórias ao longo desses 3 construtos em 3 tempos. Então, é basicamente aquilo que eu falei, as trajetórias 1 e 2, principalmente, são bem pouco graves, a 3 é um pouquinho mais, mas não é lá muito significativo. E aí você começa, a partir da 4 e da 5, aumentar um pouco a gravidade. Mesmo assim, trajetória 5, que é 3,3% da amostra, não é uma trajetória super grave, pensando aí que a DAS vai de 0 a 21, seria uma moderada para grave, talvez, né? A gente ainda está fechando como que a gente vai nomear cada trajetória, mas, como vocês podem ver, não é super grave. Outra coisa que chama atenção, a gente estava até discutindo isso hoje de manhã no nosso grupo das coortes lá, é que são trajetórias que são bem flat, né? Tipo, a gente não está vendo trajetórias que estão aumentando o problema ou diminuindo o problema, em geral. A gente está vendo trajetórias que são super estáveis, uma pegada mais crônica, né? Dá para fazer o gráfico um pouco mais bonitinho. E aí eu vou juntar. Esse aqui. Eu teria que salvar individualmente. Eu não consigo mostrar, mas eu tenho ele separado aqui. Ele tem esse problema idiota que ele não salva individualmente. Pelo comando, eu tenho que salvar manual. Mas enfim, esse aqui é a versão mais bonitinha, que fica mais fácil de ver e fica mais claro os tempos, né? Então, repetindo o que eu falei, são trajetórias muito mais estáveis, sem muita mudança ao longo do tempo, e a maioria delas não puxa muito para uma gravidade maior. Outra coisa que chama muita atenção é que os 3 construtos eles andam mais ou menos na mesma direção, né? Com uma rara diferença aqui nessas trajetórias mais leves entre depressão e estresse, principalmente, mas a maioria vai meio que junto, né? Como se depressão, estresse e ansiedade fossem, na verdade, o mesmo construto, sabe? E a gente estava até discutindo se isso seria uma limitação da escala, né? Uma falta de especificidade aí, ou se seria realmente uma característica da amostra, é algo que a gente vai ter que aí discutir no paper, na verdade, né? E tentar entender um pouco melhor, né? Aí, para ir aqui para os rumos finais, o que eu fiz, né? Basicamente a ideia era identificar essas trajetórias. Então, é um paper que eu vou colocar aqui mais ou menos em 2 fases, né? Então, a primeira é identificar essas trajetórias, e vocês viram que é um trabalho muito grande, é um trabalho gigantesco chegar na definição delas, da identificação correta dessas trajetórias de grupo. E a partir disso, geralmente, a ideia é você tentar achar variáveis associadas, preditores. E aí foi isso que a gente tentou fazer. Aí a ideia era rodar um modelo de regressão logística multinomial. Então, a gente, como foram 5 grupos, né? Então seria um grupo de referência mais 4, e a gente viu que o primeiro e o segundo, como vocês viram, não tem tanta diferença, né? Os dois são muito leves em termos de sintomatologia, com uma discreta diferença. Eu fiz um recode e ficou acabou separando por 4 grupos, né? Então, ao invés de 5, 4, um de referência, 3 de comparação. Já que, enfim, ter um modelo multinomial com mais categorias, além de se tornar mais difícil de interpretar, como vocês viram, não tem tanta diferença de um para o outro. O racional foi pegar basicamente todas as variáveis do paper que saiu no Psychological Medicine, o paper aí que o André liderou como primeiro autor, junto com o Paulo e com o Pedro, e também fazer um adicional aí, que é usar a variável que é a da QPP, né, que é os pensamentos de ruminação, obviamente negativa, e aí também a gente pegou algumas variáveis do momento pré-pandemia, tá? Para poder ver se tem alguma diferença mais específica. Aqui eu até nem separei, né? Mas enfim, as variáveis pré-pandemia seria, primeiro, a questão de diagnóstico de transtorno mental, só que aí usando o CISR, ao invés de usar o autorrelato, como foi no paper que saiu recente.
e principalmente a questão de experiências negativas, experiências adversas. Então, eu peguei uma variável de discriminação racial, de gênero e assim por diante, e uma variável de eventos precoces na vida negativos, né? Como, por exemplo, ter um familiar que usa ou abusa de drogas, alguém com transtorno mental na família, trabalho infantil e assim por diante, tá? E aí, para rodar esses modelos, né, como vocês viram lá, né, eu estou trabalhando com uma amostra de 1998 sujeitos que tinham a DAS, mas nem todo mundo tinha essas variáveis preditoras completas. Então, para isso, eu rodei Multiple Imputation by Chained Equations, que também é uma estratégia que foi usada no paper do Psychological Medicine, que o Paulo rodou. Aqui é tudo um código só mais para separar o banco, cortar o banco de um jeito que fique fácil de ver. E aí, só para falar rapidamente de como que foi feito aqui a Multiple Imputation, basicamente, pelo Stata, pelo menos, fica um pouco mais claro aquilo que eu já vi comparado com R e alguns outros programas, é que primeiro você define quais variáveis que serão imputadas, então quais que têm missing de fato, né? Então você aponta quais são essas que têm missing, aí você aponta aquelas que ele chama de regular, né? Que são as variáveis que elas não vai ter variação no banco, ou porque elas não têm missing, ou porque você, nesse momento, não se importa muito que ela tenha missing. Você provavelmente não vai modelar, não vai inserir ela nos modelos, né? Enfim, pode ser por várias razões. Então, você aponta para ele quais são as que serão imputed e as que são regular. A partir disso, como eu falei, eu usei o Multiple Imputation by Chained Equations, na qual você vai apontar para o programa, aqui tem nessa linha de código aqui, como que cada variável vai ser modelada, pensando que assim, você tem variáveis com missing. Então, esse missing vai ser preenchido, certo? Então, para ele ser preenchido, ele vai ser preenchido através de modelagens. Então, essas modelagens são modelagens preditoras. Então, você tem que falar para o programa, essa variável aqui, ela é uma variável contínua, ela é uma variável categórica, e assim por diante. E a partir disso, ele vai poder rodar os modelos que ele vai tentar prever, qual que é a categoria, ou qual que é a pontuação na escala, e assim por diante. E aí você aponta para ele, então, que eu acabei... É melhor pegar esse aqui, na verdade. Aqui eu acabei separando por 3 técnicas principais, que é o Predictive Mean Matching, regressão logística e regressão multinomial. E daí você aponta para eles nessa última linha quais são as variáveis que não tem missing e que você quer que ele use em todos os modelos, porque elas são preditores fortes aí Enfim, elas são preditores fortes do fenômeno que você está tentando preencher, né? Então, geralmente, variáveis sociodemográficas costumam ser muito boas nesse sentido, tá? E aí, o que acontece? O Multiple Imputation by Chained Equations é uma ideia que você vai trabalhar com a incerteza desses dados perdidos. Então, isso fica mais claro quando a gente compara com algumas técnicas que são mais pobres, né? Então, tem, por exemplo, Last Observation Carried Forward, que é bastante usada em ensaio clínico, que ela é uma ideia de que você apenas pega a última observação do sujeito e preenche as subsequentes apenas copiando. Então, ao fazer isso daí, você não está trabalhando com uma noção de incerteza, né? Você pode estar colocando ali uma variável que não tem nada a ver. Você pode estar preenchendo de forma que não tem muito a ver e não corresponde muito bem às possíveis realidades de cada indivíduo. Na Multiple Imputation, você vai trabalhar em certeza criando uma série de datasets, de bancos de dados paralelos, e cada um deles vai ter uma predição diferente. Então, vamos supor que eu perdi nível socioeconômico. Aí, no primeiro dataset, tal indivíduo pode estar classificado como classe B, aí de repente no outro como C, aí no outro como B, aí de repente B de novo, aí de repente C. Então você vai criar esses bancos de dados paralelos e a partir deles você vai analisar os dados e você vai ter uma espécie de média desses bancos de dados, né? Que é uma regra que se usa. O programa faz isso automático, né? Mas tem toda uma regra matemática de calcular quais são os parâmetros agregados, né? Então ele vai trabalhar parâmetros agregados ao longo de todos esses datasets que você criou. E aí uma questão é como definir o número de datasets que você vai criar. Uma delas
talvez a principal, na verdade, é você trabalhar com o que chama esse FMI, que é o Fraction of Missing Information. O Fraction of Missing Information você não extrai do seu banco de dados bruto, não é você ver o número de missings, não é nada disso, assim, é uma questão de você rodar um modelo teste, por assim dizer, geralmente com poucos datasets imputados, sei lá, 5 ou menos, e a partir dele você dá uma olhada, você vai rodar um modelo estatístico que você está procurando, né, modelar no seu paper, no seu trabalho, e daí ele vai mostrar para você esse FMI para cada variável. Aí você pega qual que é o maior FMI que você tem, no nosso caso foi 0,17, e aí tem algumas recomendações baseadas em simulação para você determinar o número de datasets que você vai precisar imputar, né? E aí, no nosso caso, foram 20. E aí, só um disclaimer aqui, eu não vou rodar essas coisas, não estou rodando, apesar de que seria legal para vocês poderem ver, não vou rodar porque esses trecos demoram muito, assim, né? Demoram bastante, assim, acho que para rodar o modelo final, sei lá, deve ter dado uns 15 minutos, mais ou menos, nem é muito, né, comparado com algumas coisas que se faz em Data Science, mas por uma apresentação é bastante. E aí também teve um agravante que alguns modelos não convergiam, então eu tive que mudar o número de iterações para pelo menos 30, então isso deixou mais longo ainda, porque se eu não colocasse pelo menos 30, ele às vezes não convergia, ou ele dava problema em alguns dos datasets paralelos específicos, então ficou bem trabalhoso e demorado. Então, sorry aí por não mostrar rodando para valer, tá? E aí, eu posso mostrar aqui como que ficou o final aqui. Então, esses são os modelos de regressão multinomial que a gente rodou no final de tudo. Então, isso aqui já é considerando a multiple imputation, então tá todos os indivíduos incluídos aí, os 1998 que tinham alguma informação da DAS, e aí cada variável ela tinha uma porcentagem específica de missing que foi preenchido com multiple imputation, né? E aqui eu rodei, então, os modelos multinomiais e fiz esse coefficient plot por categoria aqui, por trajetória. Aqui os títulos ainda não estão totalmente prontos, né? Foi na minha internet ou... Tá dando algum problema? Acho que tudo bem. Tudo certo. Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que talvez tenha travado só para mim, então. Para mim tá normal. Beleza. Desculpa, deve ter sido a minha internet. Então, aí só para fechar aqui, o título não está pronto, então aqui seria a trajetória do mais leve para o mais grave. Então, seria a 2, a 3 e a 4 aqui, né? Pensando que a categoria de referência juntou duas das trajetórias que eu mostrei, tá? Então, aqui, basicamente, você já consegue ver nos log odds, né? Então, tem a probabilidade negativa e positiva, então fica claro quando um fator é protetivo ou de risco, para cada uma das variáveis que a gente testou. E também dá para eu mostrar aqui que fica um pouco mais... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui tem talvez fique um pouco pequeno, mas aqui tem como seria o modelo fora do coefficient plot, né? Que aqui eu circulei as variáveis que estão com um valor de 0,005 ou menos, né? Na significância estatística. Aí a primeira coisa que vale a pena comentar, né? A minha hipótese inicial nesse paper, né? Até conversei com o André na época, que era muito que eu achava que essas variáveis mais relacionadas a experiências de vida, coisas que que aconteceram antes da pandemia, fossem ser mais importantes, mas como vocês podem ver no final aqui, que são os adverse events, não deu significância estatística, que é a discriminação e os eventos adversos aí, que eu fiz um exploratory factor analysis para extrair os fatores disso, né? Então, esses foi contra as minhas hipóteses iniciais. E aí as variáveis que ficaram super importantes aí são muitas daquelas que já tinham aparecido no outro paper. Uma super importante foi transtorno mental antes da pandemia, né, medido em 2016, 2018, pelo CISR, super forte. Uma variável que ficou bem interessante, bem legal. Talvez um dos destaques do paper é a ruminação. Então, os pensamentos de ruminação, os pensamentos negativos perseverantes, têm uma forte associação aí, principalmente com as trajetórias mais graves.
E aí, de forma geral, algumas coisas que já tinham aparecido antes aí no outro paper. E aí, uma que ficou bem forte também é ter sintomas de COVID, né? No baseline todas as variáveis de pandemia são o baseline, né? Da corte de COVID, né, lá por volta de maio. Então, ter tido esses sintomas foi bem forte também. Tá? Eu acho que é basicamente isso, assim. Não sei se tem muito mais para falar. Eu estou nesse processo aí de deixar o paper redondo aí, fazendo ainda melhorando os gráficos, melhorando as tabelas, fazendo umas análises complementares para provar algumas questões que o modelo presta e coisas do tipo. Então, está em processo aí de ser finalizado. Muito legal, Daniel. Obrigada pela apresentação. Um trabalhão aí. Sim. Pessoal, vocês têm dúvidas? Daniel, muito legal a sua análise. Quando você rodou o Group Based Trajectory Modeling, as 5 trajetórias levam em conta os desfechos nas 3 pontuações diferentes. Exato, ele está levando em conta ao mesmo tempo. Ele leva em conta ao mesmo tempo. Então ele faz, tipo, a pior trajetória é um grupo de pessoas que tá pior nas 3, assim mesmo. Exato. Porque assim, a nossa ideia inicial era muito assim, eu vou descobrir que tem um cara que vai. Um grupo que piora na depressão, mas diminui a ansiedade. Era muito nessa vibe, mas Mas e a todo gente mundo se continua desapontou. reto, né? Continua reto. Aí é aquilo que eu falei, ou é a DAS que é muito doida, ou, sei lá, é uma característica mesmo da amostra, é uma coisa para se discutir, assim. Não sei até o que vocês acham aí, se alguém quiser opinar, pode ajudar aí a gente discutir isso no paper. Acho que a primeira coisa que eu pensei é assim, realmente ansiedade e depressão andam juntos, né? É bem conhecido que a comorbidade é altíssima. Tem até em alguns momentos que teorizaram que se poderia ser a mesma doença, né? Isso não é tão forte hoje em dia, mas já se pensou isso antes. Então poderia ir muito para essa linha, né? Talvez realmente é uma alta comorbidade, tudo anda meio junto mesmo. Nas trajetórias, a ansiedade e o estresse, elas são a 1 e a 2, as duas de baixo são muito juntinhas, né? E só no estresse que abre as 5, elas são mais distantes, as pontuações, os caminhos, né? Exato. Quando você fez o modelamento escolhendo os grupos, o de 5 fitou melhor, os dados. Então, até vale um outro disclaimer aqui. Na verdade, quando eu colocava 6, melhorava um pouco. Mas era bem pouco. Mas aí eu pensei assim, vamos colocar um limite de 5, porque isso torna inviável também a Aham, interpretação, né? Então eu acabei cravando em 5 e tentando achar a melhor dentro de 5. aham. Eu E fiquei é na uma coisa dúvida. engraçada também, porque. Não, só para fechar aqui rapidinho. Porque Claro. assim, eu aumento o número de grupos, mas não surge coisas tão interessantes, apesar do B e C Aham. melhorar. Isso que também chama um pouco a atenção, que eu acho um pouco doido, assim, na verdade. Desculpa, Tamires, o que você ia Não, falar? imagina. Não, é que acho que tá dentro. Eu fiquei um pouco em dúvida como que foi a passagem de 5 grupos para 4. Desculpa, não sei se eu perdi alguma coisa, mas como que foi essa mudança? Então, na verdade, eu rodei os modelos mais simples, seria, então, colocar todas as formas como constante, ou como linear, ou como quadrática. Eu rodei com 2, com 3, com 4, com 5, todos os mais simples, e vi qual que era o BC mais adequado, e aí, a partir daí, eu só testei as de 5, que é Tá. basicamente o que alguns autores vão falar para fazer mesmo, assim. Apesar de que tem alguma divergência, assim, de como que algumas pessoas fazem, eu tentei seguir algumas coisas do Daniel Nagin. Então, é basicamente isso, assim. Tá. E no final, a análise das variáveis e dos odds ratio se a variável é protetor ou não, você usou o número máximo de sujeitos, imputando todo mundo que não tinha respondido na segunda ou terceira onda. Exato, Foi aí. Então,
Na verdade, As pessoas, assim. acho que é parecido com o que vocês fizeram, né? Aham. Uhum. E aí, assim, só para ficar claro, as variáveis de pandemia são as mesmas que vocês rodaram. Então, são todas do baseline da pandemia, mas que vão ser variáveis que tem missing, né? Como você viu no outro paper. E as variáveis que vieram da pré-pandemia também tinham missings. Aham. Até mais, assim, na verdade. Eram umas variáveis até um pouco sujas, eu diria, assim. Aham. As variáveis que você criou, a ruminação, ela tem a barrinha de erro dela é muito pequena, né? Isso, assim, por quê? Então, boa pergunta. Ainda não fui muito a fundo, assim. O que eu vi, para ser sincero, e aí que tem duas variáveis do paper do Psychological Medicine. Talvez, Daniel, mostra Ah. aquela figura. Eu acho que foi estreitinho porque foi um preditor muito bom. Uhum. Se tiver aquela figura, sabe, né, qual que eu tô falando? Então, é o coeficiente aqui, peraí. Não da coeficiente em si, mas aquela outra que a gente fez. Que ficou as 3 ondinhas. Você chegou a mostrar? Ah, sim, você tá falando do margins. É. Ah, o margins eu não sei se eu tenho salvo rápido aqui. Eu acho que tem a ver com isso, com certeza. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui também. Eu só ia comentar que algumas variáveis que você tinha uma distribuição entre as categorias de desfecho, né, as trajetórias com poucos indivíduos, o erro ficava bem maior, né? Bem maior. Então teve duas variáveis do paper do Psychological Medicine que eu tive que juntar e tornar binária, senão estourava o intervalo de confiança. Aham. Ó, essa aqui. Então, Isso. quiser comentar aí. Então, aqui eu rodei basicamente as probabilidades marginais do modelo, né? Então, isso aqui é extraído diretamente do modelo, no qual você tem o eixo X aqui, o total de pensamentos ruminativos, e no eixo Y, probabilidade, né? De você estar nas trajetórias. Então, azul, trajetória 2, vermelho 3 e a verde 4, sendo a mais grave a 4, né? Então você vê pela verde, né, o quanto que conforme vai aumentando os pensamentos ruminativos, vai subindo fortemente a probabilidade de você ser mais grave, né, no caso, que seria a trajetória mais grave. Isso é muito interessante. Ficou bem bonito assim, e bem preditivo, né, como o André comentou. Tem interseção de duas barrinhas só. 3. Tipo, tá muito bom. É bem acurado, né? Aham. Que vai naquela linha um pouco da reunião lá de segunda, né? O quanto esse estilo ruminativo aí previu, né? Os fechos, trajetórias. Uhum. Aham, sim. É bem legal esse construto. Acho que é um construto que vale a pena continuar investindo nele aí. Uhum. Mas é isso também, por conta do número de categorias, né, de trajetórias, número de grupos, algumas, dependendo da variável, fica com N pequeno. E aí alguns intervalos tinham dado problema lá, como eu comentei, eu tive que recodificar. Aham. Isso é um problema. Imagine se fosse com 6, né, como ele apontava, ia começar a ficar esdrúxulo, assim, né? Essa divisão, você pegou a divisão que o modelo disse, tipo, essa pessoa está no grupo 4. E aí você fez as relações das variáveis para essas pessoas. Se diz para ver a distribuição, se tava... Para ver o que é risco, o que não é risco. Tipo, você dividiu as 2.000 pessoas em 3 grupos e aí rodou Então, o GBTM ele vai criar uma variável, que é a de trajetória de grupo, que vai conter os 5 grupos já embutidos. Então, esse é o desfecho. Você coloca na multinomial esse desfecho, e aí você aponta qual que é o base level, né, que ele fala que é a referência. Aí eu coloquei como a categoria de menor gravidade. Aham. Basicamente isso,
E você, no final, assim, tem alguma variável que é risco para um, não é risco para outro, sabe? Ou todas as. Se de repente algum positivo para outra. Aham. Ou se tem alguma Então, variável que, tipo, tem coisas divergentes, assim. Ou se todo mundo anda na mesma linha. então, em geral anda na mesma linha mesmo. Em geral tá andando na mesma linha. Mas confesso que ainda não digeri totalmente esses resultados, tá? Tipo, Aham. pra ter uma noção, é porque esse modelo final, ele tá pronto há poucos dias, assim. Então a gente está ainda digerindo um pouco. Mas pelo que eu vi, de maneira geral, vai na mesma direção, assim. Vai na mesma direção. Aí, assim, tipo, se você está mostrando que as variáveis elas têm as mesmas impactos nos três grupos, qual que é a vantagem de você mostrar os grupos diferentes? Então, isso é uma outra coisa que também eu acho que foi um pouco decepcionante nesse sentido, né? A maioria das variáveis, elas acabaram tendo associação em pelo menos dois grupos, algumas três, né? Como vocês viram Aham. pela tabela. E aí isso é um pouco esquisito, assim. Eu pensaria que as trajetórias mais leves, de repente, ou não ia ter associação de uma determinada variável, ou ia ser inverso, como é o que você estava falando. De Aham. repente podia trocar o sinal. Mas não acontece muito isso, assim. Eu acho que, assim, mesmo essa trajetória 2, né, que seria fora da referência a menor trajetória em termos de gravidade, ela ainda assim tem sintomatologia, né? Numa amostra que de maneira geral, tem menos. Tem menos do que talvez eu imaginasse a população geral, sei lá, né? É muito baixo realmente a média da DAS. Então, talvez isso explique em algum grau. Mas também acho um pouco contraintuitivo e um pouco decepcionante, assim. Não sei se eu respondi exatamente, não sei se deu para Respondeu. pegar, Aham. mas é um pouco peculiar mesmo, assim. Ah, tipo, tem outra onda que está fechando, né? E nessa onda, você tentou usar os dados dela? Só para Não, ver? não, não, nem tive acesso ainda. Ah, não Eu tinha. acho que é uma coisa para se dar uma olhada no futuro. Aham. Apesar de que, sei lá, não me parece, sei lá, não botaria muita fé, assim, de que de repente vai ter algo muito incrível, diferente, não. Eu dei uma bisolhada, assim, tá meio igual tudo, viu? As médias, né? Não mudaram. Se a gente colocasse mais um tempo, aí a modelagem fica mais complexa, para cada tempo a mais, você vai ter uma forma a mais, uma shape a mais de trajetória para considerar, né? No caso aí já entraria a cúbica, e aí teria que dar uma olhada. De repente vai saber, né? Pode ser, de repente aparece uma coisa cúbica aí no meio da história. Apesar de que eu acho difícil também. Uhum. Muito É um estável. sample, é um sample bem protegido também, né? De pessoas. Basicamente um sample que deu a pandemia, todo mundo ficou em casa e ninguém saiu. Aham. Exato. Exato. Mas mesmo assim é interessante ver como que algumas coisas preveem a trajetória, né? Sim. Eu acho que a idade, a ruminação são os mais legais e os transtornos mentais. A idade virou. Quanto mais idade, menos chance, né, de estar nas Falta um trajetórias. professor. É É, engraçado isso, né? Uhum. Mas isso mundial também, né? Por alguma razão aí. Talvez. Pensando que. Fala. Não, desculpa, pode falar. Não, talvez a pessoa tenha aposentadoria, né? Menos preocupação com renda do que pessoas mais economicamente ativas. Né? É que é interessante que, pelo menos num primeiro momento, acho que a preocupação era justamente com as pessoas de mais idade, né? Assim, o Covid parecia mais perigoso, ou talvez ainda seja mais perigoso para essas pessoas de mais de 60 anos. Mas aí elas teriam pior trajetória, né? Então, sim, aí é o oposto, né, do que aconteceu. Sim, sim. ou, sei lá, só se
aí o excesso de cuidado levou a... é tão perigoso que aí eu tomo mais cuidado, não sei se faria sentido. É uma coisa que, tipo, entre os jovens, a vida social foi muito mais afetada, né? Aham, aham. Eu não tenho tanta familiaridade com a epidemiologia dos mais velhos aí, né? Que o André pode falar bem melhor, mas não sei se teria alguma coisa a ver com a própria natureza dos transtornos mentais nessas faixas etárias mais velhas. Não sei se poderia argumentar alguma coisa nesse sentido também. O pico de transtorno mental comum, né, é realmente nas primeira não, né, mas segunda para terceira, segunda a quarta décadas de vida, né? Você vai olhar o pico de depressão, ansiedade é por volta dos 25, 30, depois vai diminuindo. Então, Ah, sim. Que pode ter bastante a ver nesse caso aí. Em relação às outras coortes, os resultados são parecidos? De trajetória, se diz? É. Então, eu levantei tudo que tinha até, sei lá, 1 ou 2 meses atrás. Em geral, não. Assim, em termos de trajetória, são um pouquinho mais heterogêneas mesmo, né? De coisas que, tipo, de recovery, de aumentar. Então, vão mais nessa linha, de fato. Não achei nenhuma que vai nessa coisa de ser meio estável e etc. Então vai ser algo para ser discutido. Uma coisa que eu fiquei de fazer, mas ainda não fiz, que é realmente revisar todos os trabalhos que já usaram o GBTM com a DAS. Se é que tem algum. Isso eu não fiz ainda, vou fazer. Estou bem curioso. Se o pessoal consegue achar uma distinção entre esses três construtos ou se é meio furado mesmo. Mas uma coisa que é interessante, né? Tava até trocando mensagem com o André. A gente tava com essa ideia, será que a escala é meio zoada? Mas eu acho que não, porque eu tinha rodado com a PHQ e com a GAD e tava muito igual. Se você for lembrar, acho que o Paulo vai lembrar. Tava muito parecido, na real. Super flat e super baixo também. Então, sei lá, seria muito bizarro pensar que duas escalas deram problema. Então, acho que é uma questão da amostra mesmo. e se for ver também, né, o achado, tipo, no início lá, a gente achou que ia ter um monte de, sei lá, 500 pessoas iam estar mal, a gente pôs um monte de psiquiatra, psicólogos apostos, assim, e tipo, nem 2% das pessoas marcaram que estavam muito ruins, ou ruins. Né, muito ruim foi 0,5% e ruim foi 1,5% ou 1,4%. Então combina também isso, né? Quer dizer, o grupo pior combina aí os 3% aí que você achou. Né? Aham. Se for ver, combina muito com uma questão única, né? De 5 níveis, corresponde aí aos 3% que você achou. É verdade. É verdade. E acho que, de novo, né? Teve uns 70%, 80% que foi muito bem também. Bem ou muito bem. Então meio que corresponde aí o que você achou. Uhum. O que um estudo grande aí mostrou é que eles viram um grupo bom, muito bom, que eram 50%, aí um ruim de transtorno mental, assim, né, deve ser de uns 10%, e uns 40% que, ou um pouquinho menos, mas que foi metade, metade. Metade numa trajetória de recovery, então quer dizer, piorou no comecinho, depois foi melhorando, e outro que é uma deterioração, que foi piorando progressivamente ao longo da pandemia. Né? Esse é um estudo do Lancet, não é? É. Ah. Uhum. E, Daniel, aquela variável de transtorno mental prévio, qual variável que você usou para traçar ela? Você falou Não, que você então, usou R? era diferente do Psychological Medicine, porque vocês usaram o self-report lá, né? Esse daqui eu peguei o CISR 2018. Ah, O legal. Total Score do CISR 2018. Você fez um corte e todo mundo. Não, contínuo. Contínuo e fica bem legal o gráfico de margens também.
De novo, não tô com ele preparado aqui, mas ele fica bem legal também. Acho que é mais legal trabalhar com contínuo, assim, em geral. Eu gosto, né, pelo menos. Aham. Mas ficou interessante. Ficou bem interessante. Achei que fica também um ponto a mais aí, né? De ser uma medida mais objetiva e não só um report. Sim, com certeza. E aí também a obesidade, eu usei o BMI ao invés de obesidade, eu usei o BMI de 2018, diferente do paper de vocês. Eu acho que é isso, acho que eu não mudei mais nenhuma outra. E eu coloquei uma que é se a pessoa vivia em favela ou não na época de 2016, 2018. Mas bizarramente não deu associação, pelo menos com o P que a gente estabeleceu, né? Aquelas variáveis que você falou que você fez um exploratory factor analysis, você juntou umas variáveis da onda 3? Exato, em 2016, 2018, eles perguntaram de discriminação e de eventos adversos na infância, na verdade. Só que, assim, é umas escalas que é difícil entender exatamente se ela é validada ou não. Eu acho que elas nem são, na verdade, né, André? E aí a gente ficou tentando ver como mexer e eu acabei optando pela EFA. E aí, assim, elas não são muito legais também, elas não ficaram super, super interessantes, mas deu para extrair fatores, sim. E aí ficou um lance de discriminação mais focado em ser desrespeitado, tipo, acharem que você é burro, que você é desonesto, umas coisas nesse nível do item. E aí a de adventos adversos ficou muito focado na ausência da figura paterna e na questão da educação parental, né? Pensando que seria se lá na época da infância, se os pais tinham um background de educação ruim, então isso provavelmente acarreta alguns eventos aí. Mais ou menos isso, assim. Então eu acabei extraindo fatores, virou uma variável contínua na análise. Isso é bem legal. Tipo, a gente tem os dados de 2000 da primeira onda do Elsa, né? E tem, tipo, 15 mil pessoas. E tem os dados da onda 3, tem 12 mil pessoas. Daria pra fazer alguma coisa com isso? Tipo, pensando nesse tempo pré, não na pandemia? Mas como assim, né? É o que eu fiz, eu peguei o de 2016 e 2018. Aham. Mas, tipo, não sei, na verdade. É que eu gostei dessa ideia. Você juntou as variáveis mostrando, tipo, uma coisa em comum entre elas, e aí o que saiu foram essas coisas, da ausência do pai, sei lá, estrutura da onde mora, e, tipo, essas variáveis, elas, não sei, eu tenho que pensar um pouco mais. É bem legal fazer isso, assim, é um Uhum. procedimento bem robusto, assim, quando feito de maneira adequada, é bastante usado, vale a pena, principalmente quando você não tem uma escala que é realmente validada, assim, tipo, que já que tem os itens certinhos, blá, blá, então aí você faz, costuma dar certo. Mas o que chama atenção é que os fatores extraídos, eles, tipo, a maior parte dos itens não estão sendo compreendidos, assim, então provavelmente são escalas que mediram até certo ponto bem, assim, o construto, mas assim, anyways, deu para tirar os fatores. Só é o que eu falei, eu apostava muito, né, a minha grande hipótese era nelas e não deu nada, né. E isso quer dizer que o efeito da pandemia é mais forte do que esses efeitos ambientais, assim. Eu pensaria nessa linha e eu pensaria também na linha de que, pelo menos nos efeitos adversos lá, é o cara lembrando de um bagulho de 40 anos atrás, sabe? Ah, porque a nossa amostra é bem mais velha. Poderia pensar um pouco nessa linha. Uhum. E a discriminação ainda nem tanto. A discriminação ela teria acontecido na época de 2016, 2018. Então seria um pouco mais forte, assim, nesse sentido, questão retrospectiva. Mas também não deu nada. Não apareceu nenhuma associação. Até daria para talvez pensar mais, né? Eu sei que a escala pergunta qual que é o tipo, né, de discriminação, daria para tentar mexer nisso também, mas aí eu vi que eu perdi já muito tempo de selecionando essas variáveis, umas viagens muito loucas, assim, e eu tentei fazer umas outras também,
Tem tem umas bem legais de trabalho, que eu queria ver se tirava um burnout, sabe? Mas aí já não estava dando muito certo, o tempo começa a passar. Eu falei, não, vamos fechar no que é mais plausível aqui. Se der tempo um dia, eu volto. Legal. Essa análise você vai colocar no material suplementar? Do EFA, se diz? Aham. Eu tô, eu tô, eu tô usando como base aquele texto que vocês fizeram no Supplementary Materials, mas adaptando para o meu paper. E eu tô contando como foi feito o processo. Aí eu explico a questão do eigenvalue, a questão dos factor loadings. Os carregamentos. É, Porque isso é uma coisa que a gente pode usar para outras análises também, né? Tipo, essa. É legal que isso esteja descrito. sim, daria para tentar reproduzir em outros papers, com Aham. certeza. Apesar de, sei lá, como eu falei, eu achei um pouco frágil. E algumas métricas básicas, como por exemplo o alfa de croma da vida, elas não dão muito bem nessas escalas aí, que já chama atenção. Mas, enfim, eu acho que é algo que dá para voltar no futuro aí. Eu acho legal essa ideia. Eu gostei muito de poder trabalhar com as variáveis de vocês, assim, de tipo, mostrar que, tipo, isso aqui eu não inventei da cabeça, é um trabalho de um grupo, já fez isso, e mostrou que funciona. Isso eu acho um negócio bem legal, assim, bem legal. Pô, Ainda mais na era do p-hacking, né? meu, eu fiquei feliz que, de certa forma, você confirmou os achados, né? Assim, refez e com outra escala, em outra perspectiva, e achou várias coisas iguais, assim. É, exatamente. Vai mais ou menos na mesma linha. A gente achou que poderia depurar um pouco mais, né? Por conta de ter as trajetórias. Não deu muito certo isso, mas tá basicamente numa linha parecida aí. É bem legal mesmo. Parabéns. Legal, muito legal. Muito legal Valeu, mesmo, pessoal. Daniel. Obrigada por ter aceitado o convite. Acho que umas 4 pessoas me pediram em separado para te chamar, então a gente gravou. Quem não pôde assistir, provavelmente depois vai. Enfim, Aham. mas muito obrigada. Imagina, bem legal poder discutir aí agora. Primeira vez que eu discuto para valer esses achados. Tem insights bons aí. Legal. Foi muito interessante ouvir. Obrigada. Beleza, pessoal. Mais alguma questão? Eu queria ver se tinha um botão de bater palma, mas Tem só o raise hand, né? só tem o raise hand. Pode falar, professor. Não, mas eu bato palmas virtualmente aqui. É Legal. o clap, clap, clap. Dá para colocar no chat ali, sei lá. Mas valeu, pessoal. Podem contar Valeu. comigo aí. Se alguém for rodar alguma coisa parecida, pode me chamar que eu ajudo aí. Legal, Daniel. Vamos ver se a gente usa o DAS para ver as redes. É uma ideia, hein? É. Talvez consiga chegar numa coisa um pouco mais interessante, heterogênea. Aham. Legal. Vamos lá. Beleza, eu vou ter que ir para uma outra reunião aqui de qualquer maneira. Então, valeu, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau, obrigada. tchau, pessoal.